diga ao seu irmão, Jesus está aqui, Ele vai te tocar nessa noite. Amém? Declaro em nome de Jesus, estamos felizes com a presença de cada irmão. Os irmãos estavam com saudades, nós estamos vendo hoje, né? Outros eu encontrei ali na Conde Bonfim, que gritou por mim. Fiquei muito feliz. Glória a Deus. Então, pessoas que estão nos visitando nessa noite. João Gabriel Fernandes, amigo do Danilo e Rayane. Cadê ele? Deu uma saidinha, né? Foi beber uma água. Tá certo, mas eu ouvi aí. Também tem o Edson e Dulce, é isso? Oi, Edson. Tudo bom, Edson? Dá uma salva de palmas para o Edson, para o Dulce. Bom, primeira vez que está aqui conosco. Que bom, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique à vontade, amém? Glória a Deus. É tão bom. Pode vir, pastor. Nos ajuda aqui enquanto a gente vai já preparando esse momento da palavra de Deus. Preparando esse momento que o Senhor vai te tocar. Eu sei que você veio aqui com uma necessidade. Mas eu falei hoje de manhã que a primeira coisa, a gente não abre a mala, não. Né? Aí você, o que é isso, pastor? Não, a gente não abre a mala da necessidade primeiro, não. Primeiro a gente adora. Primeiro a gente busca. Depois a gente fala, Senhor, aqui existem as minhas necessidades e o Senhor vai responder a sua necessidade. Você pode falar para alguém assim, fica despreocupado. O Senhor vai responder a tua necessidade. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos. Eu gosto muito dessas palavras do Novo Testamento, né? A tempestade é você. Fiquei com a música na cabeça, né? Marcos 6. Também tem Lucas. Deixa eu ver qual que é a hora melhor. Todos os dois eu vou usar. Vamos ficar em Marcos. Marcos 6, 45. Vamos ler essa porção da palavra de Deus. Se você puder, eu sei que você acabou de ficar em pé para louvar. Mas só um instantinho, faz como reverência a palavra do Senhor. Mas alguém está a primeira vez aqui conosco? Mais? Não, todos já. Primeira, segunda, terceira. Então, fique na casa do Pai, esse lugar melhor para estarmos. Amém? Deus abençoe. Então vamos ler aqui esse texto que nos fala sobre Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que eles estavam. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhes que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que neles tocavam eram curados. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O amado Espírito Santo agora ministra nos nossos corações, Senhor, porque precisamos de ti, de direcionamento, ó Deus, de encorajamento, de cura, ó Deus, de libertação, ó Deus, da tua alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso o Senhor toca no teu povo agora, em nome de Jesus. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus.
Esse texto ele vai relatar algumas coisas antes a respeito dos feitos de Jesus que nós temos aqui, né? Que ele fala sobre nesse momento que o Senhor vai ajudar seus discípulos, um momento difícil, dentro do mar da Galileia ali, estavam em dificuldades. Mas nós vamos observar alguns pontos que é importante. A palavra de Deus diz que Jesus tinha reunido os 12, tá? Isso está em Lucas 9. Ele tinha reunido os 12 e tinha mandado eles para que eles deu a ele poder, autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou. A primeira coisa que a gente observa aqui, antes mesmo desse momento, para que você entenda esse momento que aconteceu, Jesus dá autoridade e poder aos seus discípulos para realizar algo que eles estão aprendendo no discipulado com Jesus. Depois eles vão começar o aprendizado após a ascensão de Jesus. Eles já vão botar isso em prática. Mas eles vão pegar essa autoridade, o poder que o Senhor libera sobre eles, e são enviados e vão realizar a obra de Deus. A palavra de Deus diz, em paralelo a isso, acontece um fato em que também João Batista está sendo envolvido numa situação em que ele vai ser morto. João Batista, ele é um homem que proclamou, né, o reino através de Jesus Cristo, dizendo que estaria ali o reino estabelecido em Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus. Mas nesse período em que o Senhor está enviando, também está acontecendo algo que vai ser chocante, porque João Batista é morto, e eles sabem disso, eles tomam essa informação, e Herodes, tetrarca, apesar de ter matado esse homem chamado João Batista, ele começa a saber que os discípulos estão fazendo milagres em nome dele. Estão fazendo milagres através de uma ordem de alguém, e eles ficam preocupados, porque diz, nós acabamos com João Batista. Quem é esses que estão aí? Isso traz uma certa perturbação, mas a obra de Deus estava sendo feita. Porque uma coisa que eu quero também já que você aprenda aqui, que nada vai impedir aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Apesar das dificuldades, mas o Senhor libera sobre a tua vida autoridade e poder e te envia para que a obra do Senhor seja feita. E eu declaro em nome de Jesus, você vai sair aqui nessa noite com autoridade para ir para a tua casa e declarar a vitória do Senhor, já começando na sua casa. E Deus quer que comece sempre no nosso lar. Muito bem, a palavra do Senhor diz que logo após eles dão informações dos feitos para Jesus, e aí nós vamos entrar nessa questão que o próprio texto falou das multiplicações. Eles voltam, relatam tudo para Jesus, os acontecimentos, e aí eu vou voltar, que eu estou em Lucas, vou voltar aqui para Marcos, e ele conta os acontecimentos, e a palavra do Senhor diz que, ao contar esse acontecimento, muita gente, né, começa a ir ao encontro de Jesus. E é sempre assim, toda vez que você vai ler, quando Jesus está em algum lugar, isso você vai observar, que as multidões vão procurá-lo, vão querer ser abençoado por Jesus, porque é um homem que está ali, um judeu, que tem uma autoridade incrível, e tem um poder incrível, estão admirados com esse judeu, né? Alguns não o reconhecem ainda como Messias, mas os feitos dele têm demonstrado algo muito bom, porque em todo lugar que você vê resultados positivos, você procura, né? Isso é já normal da gente. Eu estava lembrando aqui que os shoppings, uma coisa só para você entender, não tem a ver com a parte religiosa, mas os shoppings às vezes fazem os mimos. Eles colocam os mimos assim para as pessoas poderem chegar até lá. E a pessoa às vezes vai por causa de um suco. Essa semana eu recebi um mimo, eu não fui, né? Eu não vou lá por causa de um suquinho, né? Mas é uma ideia, ele quer atrair você para alguma coisa. Às vezes é um desconto, é um mimo de um suco, às vezes uma camisa que ele quer dar, é uma coisinha para as mulheres, uma bolsa, canetas. Eles inventam coisa para atrair. Nós somos muito atraídos por essas questões de termos algo favorável a nós. Agora você imagina a questão da cura, saúde. Quem não precisa de cura quando está doente? Quando as pessoas estão doentes, eles querem remédios, e se puder ter a cura por definitivo, ele vai querer essa cura. Até mesmo quando nós vamos ao médico, se o médico, né, futura doutora,
Quando nós vamos ao médico, a ideia é essa, estamos com dor, nós queremos que o médico já dê o diagnóstico de um remédio que resolva logo, nos tire a dor logo. E é isso. Agora você imagina que essas pessoas chegavam para Jesus liberava uma palavra, um toque, ou mesmo com a palavra de Deus diz, as pessoas tocavam em Jesus e elas eram curadas. Isso começou nesse momento em que os apóstolos reunidos vieram falar com Jesus. Isso está no capítulo 6 de Marcos, nós estamos aqui no 30, nós lemos o 45, já vamos chegar lá, só para que você possa entender. E a palavra do Senhor diz que ele faz um grande milagre, e esse texto é mais de 5.000 pessoas, homens, é uma coisa também maravilhosa, porque acredita que tinha nesse tempo aqui, você acredita que tinham 15 a 20 mil pessoas, e só de homens são 5.000, então, acredito que no mínimo que eram 15.000 pessoas, Jesus fez o milagre de alimentar essa multidão. Agora a palavra do Senhor diz, no texto que nós vamos ler, que ele fala com seus discípulos e solicita que eles entrem aqui no barco e vão para Betsaida. Agora vai acontecer algo que eu quero que você entenda o que Deus tem nessa breve palavra para os nossos corações. A palavra de Deus diz que nesse momento, logo em seguida, eles comeram lá no final do versículo 44, comeram dos pães, os pedaços dos pães sobraram, peixes, foi uma multiplicação incrível. Eu fico sempre pensando sobre isso, deve ter sido algo maravilhoso, né? Alguém começar a repartir pão e não para, até que todos estejam alimentados, o pão não vai parar. Sabe, olha, tudo na palavra de Deus tem um significado no sentido espiritual. Você está aqui, o pão não vai parar até que todos sejam alimentados. E venha sobejar, você possa levar. Por isso que eu declarei que você já vai levar para a sua casa hoje a bênção. Porque vai sobejar. Agora você tem que tomar isso por posse, por fé. E crer que no Senhor, aquele que fez no passado, Ele está aqui hoje. E realiza os mesmos feitos. E Ele é o Deus de milagre, amém? Então a palavra de Deus diz que Ele aqui, ele pede para os seus discípulos entrar no barco e vai ao monte orar. Muito bem. O que acontece nessa situação da palavra de Deus? A primeira coisa que eu quero observar é o Senhor sobe um monte, e naquela região, é que eu não tenho um mapa aqui, é um dos montes mais altos daquela região. O Monte da Bem-aventurança, que fica à frente, só para vocês não vão conseguir fazer essa geografia, mas vocês vão poder, pelo menos, chegar perto do que eu gostaria. Então, o monte onde Jesus sobe para orar, é como se estivesse aqui, e daqui olhando para frente, o Monte das Oliveiras está lá no outro lado da rua, só para você entender, é muito mais distante, mas ele é mais baixo. E olhando assim ao mar. Então, deste monte, o Senhor conseguia ver o mar. Então, ele manda os discípulos entrar no barco, e ele não vai com os discípulos. Esses discípulos vão sozinhos. O Senhor dá um comando, eles vão sozinhos. Jesus fica ainda há pessoas para atender. Jesus atende todo mundo. O que eu gosto de ver na palavra de Deus é que o Senhor não deixa ninguém de fora. Fala para o seu irmão, fica despreocupado, você não vai ficar de fora. Se você veio aqui, o Senhor vai tocar em você, o Senhor vai mover você. Viu, jovem? Deus te abençoe. Estou te conhecendo hoje, né? Deus te abençoe. Você deve ser o João Gabriel. Deus te abençoe, João. Então, a gente não vai ficar de fora, por quê? Porque o Senhor, Ele contempla tudo, Ele observa, Ele sobe Jesus, vamos para esse templo, Jesus sobe a esse local, o lugar onde Ele vai orar, vai interceder, vai falar com o Pai, mas Ele consegue ver todas as coisas de onde Ele está. E a palavra de Deus diz que eles entram no barco, e no horário muito difícil, que é a quarta vigília, é aproximadamente às 3 da manhã até às 6 da manhã, o horário é de 6 às 3, a primeira, 6 da tarde, às 9 da noite, a primeira vigília, da 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. Mas quando chega na quarta vigília, da onde Jesus está, ele observa que o barco e os discípulos estão passando um sufoco aqui na nossa linguagem. Estão passando, Senhor, sufoco, porque o mar o vento é contrário, há dificuldades.
E o Senhor está ali, e parece que aqui você tem que entender, eu gostaria que você prestasse atenção, a palavra não será longa, mas tem detalhes aqui que você precisa observar. O Senhor está no monte, e lá do monte ele observa os discípulos, a palavra de Deus, e viu que o vento lhe era contrário. E a gente aprende alguma coisa aqui, porque às vezes nós pensamos que o nosso Deus está distante, porque o nosso Deus hoje, ele já ressuscitou, o próprio Pedro, ele fala sobre isso. O próprio Pedro em Atos, quando ele vai falar onde o Senhor está, porque vem a ação do Espírito Santo, daquilo que Jesus prometera. Agora nós estamos um pouquinho à frente, você que não conhece essa porção da palavra, nós não estamos nesse momento em que Jesus está no barco. Agora Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele vai ministrar sobre o acontecimento da descida do Espírito Santo. Ele vai dizer que Jesus ele morreu, foi ressuscitado pelo Pai, o seu corpo não entrou em decomposição, mas que ele estava no céu, e eles presenciaram esse fato. E outras coisas eles vão contando, declarando onde o Senhor está. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, o próprio João, não agora o João Batista, o apóstolo João, ele vai ter uma experiência mais à frente sobre um arrebatamento, e diz que ele vê assentado, aquele que está assentado sobre o trono, e o Cordeiro, a ele é dado glória, honra, louvor. Então observa um detalhe aqui, porque na Bíblia não está nada por acaso. O Senhor está no monte, e hoje o Senhor está nos céus. Hoje o Senhor está sentado no trono, Cordeiro de Deus, mas Ele observa os seus filhos. Ele não está distante de você, Ele não está assim despreocupado, não está assim, eu não sei, deixa para lá. Não, o nosso Deus, mesmo do seu trono da graça, Ele consegue olhar você aqui na terra e ver como está o teu barquinho, como está a tua situação. Pode ser que as águas estejam tranquilas, porque nem todas as vezes que os discípulos atravessaram por esse mar, diz que o mar estava revolto, mas acontece de repente, essas montanhas, a qual eu falei, acontece algo ali. Para quem já foi a Israel, ainda não tive oportunidade, mas tomei conhecimento de pessoas que já estiveram lá. Elas dizem que, eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele foi passear no barco, no Mar da Galileia, foi passear. Ele queria saber como era, se esse acontecimento era assim mesmo. Ele disse que quando estava no meio do mar, de repente, tudo tranquilo, de repente veio um vento e começou a movimentar as águas, eles começaram a ficar preocupados. E aquela pessoa que estava ali levando ele disse: vamos voltar, não tem como continuarmos. E ele disse que voltou orando, pedindo misericórdia a Deus, mas chegou bem. Eu falei: graças a Deus. Eu não sei se um dia eu vou ter essa oportunidade, ou você também, mas se puder, vai até lá, Israel, passar por esse momento gostoso. Mas a palavra do Senhor mostra que nesse momento ele estava ali, no momento mais escuro. E por que fala a quarta vigília? Porque é o momento mais difícil, é o momento mais escuro, é um momento de densas trevas. Sabe o que o Senhor nos fala através dessa palavra? Que o Senhor consegue te observar até nos momentos de densas trevas, até no momento mais difícil. Às vezes nós não estamos nesse momento, mas a palavra de Deus, ela mostra o Deus que cuida da gente, o Deus que nos ama, o Deus que age ao nosso favor. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele está ali nesse texto, onde está no monte, Ele observa e Ele desce. A palavra de Deus diz que Ele desce para resolver, só que quando Ele está andando sobre as águas, porque não há dificuldade para o nosso Deus. Isso é muito importante você também entender. Não há dificuldade para o Deus que nós servimos. E o Senhor Jesus, aqui como homem encarnado, verbo encarnado, Ele andou sobre as águas, e Ele ia passando. A palavra de Deus diz: num momento escuro como aquele, o vento contrário, o barco balançando com as ondas do mar, eles se assustaram, sim, é normal, eles se assustaram. Mas o Senhor disse: não tema, sou eu. E se você for buscar o original dessa palavra, é a mesma palavra eu sou, quando o Senhor fala para Moisés na sarça ardente. É a mesma palavra, é o mesmo significado. Eu sou, não temas. Então a gente começa a observar que o nosso Deus, que está hoje nos céus,
Ele está aqui e sabe por que razão você chegou aqui. Os motivos, eles são sempre positivos, importantes, porque você veio adorar a Deus, amém ou não amém? Mas o Senhor sabe como está o teu barquinho. De lá do céu está vendo. E eu gosto de saber que não é um Deus distante. Muitas pessoas têm deuses distantes. Deuses que não pode contar com Ele. Mas se nós clamarmos ao Senhor, Ele se faz presente. A palavra de Deus diz que eles estão ali preocupados, o Senhor anda sobre as águas, e quando eles pensam que o Senhor vai passar ao lado, e vai passar, mas o Senhor, eu fiquei pensando assim, eles tinham uma ideia de que o Senhor ia passar direto. Mas eu fiquei pensando uma coisa, se alguém veio à minha ajuda, ele não pode ficar atrás de mim. Se alguém veio me ajudar numa questão de briga, não adianta ele ficar atrás de mim, porque quem vai levar a pancada sou eu. Você consegue entender isso? Se alguém vem me ajudar, ele tem que entrar à frente, ele tem que estar aqui, pelo menos, ao meu lado, ele tem que estar na mesma direção para ele poder parar a situação. E o Senhor vem, e agora ele vai ouvir o clamor desses servos que estão temendo. Ele diz, não temas, eu estou com vocês aqui. E a palavra do Senhor diz que Pedro fica um pouco preocupado, e nessa preocupação ele quer ter uma resposta, ele vai ter uma experiência com Deus, ele vai ver o Senhor agora trazendo ele para a causa que parece impossível. Ele precisa saber se aquela situação é possível, Deus tirar ele, e aí ele pede para andar sobre a impossibilidade, andar sobre as águas. E o Senhor disse para que ele pudesse ir até esse lugar, né, pudesse chegar até esse momento na vida dele. E certamente ele vai ali e ele começa a andar. Essa história é muito conhecida. Essa história ela é maravilhosa. Nós temos, até criança, ela gosta de contar essa história, porque essa história ela é fácil de contar, mas ela tem realidades aqui, profundidades espirituais que nós precisamos tirar um pouco dela. Porque quando esse homem começa a andar sobre as águas, a palavra de Deus diz que Pedro, ele anda como o Senhor está andando como aquele chão fosse sólido. Mas agora, diante da presença do Senhor, ele também consegue andar sobre a impossibilidade, sobre a dificuldade, sobre aquilo que é adverso, aquilo que é impossível aos olhos dele. Ele pede uma experiência com Deus. Eu não sei que nível de experiência ou de resposta você está pedindo a Deus, mas certamente algo que você tem pedido a Deus, que você diz, Senhor, isso aqui parece-me impossível, isso aqui parece-me difícil, mas o Senhor está dizendo, vem, confia. Mas sabe como o Senhor faz quando Ele pede para vir? Ele não faz assim, vem, confia. Não é assim que Deus chama. Ou Ele olha para o lado, ó, pode vir, vamos embora. Não é assim. O Senhor olha nos teus olhos e diz, vem. Porque é essa confiança que nós vamos ter, olhando nos olhos, porque Ele não deixa de olhar para você. Assim como Ele olha dos céus, como Ele olhou do monte, foi lá nas águas, porque Ele é um Deus que intercede, o Senhor Jesus, Ele intercede, mas Ele também é o Deus da provisão. Ele vai prover a resposta, Ele vem diante da sua necessidade, Ele vai prover uma resposta para você. E aí, ali, ele olhando para Jesus, ele sente força, ele sente coragem, ele não olha a circunstância, porque, irmão, se a gente observar, o que tem o vento, o que tem o mar se você está andando sobre as águas? Porque você está olhando para Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ele começa a observar esse vento, esse mar, isso traz um perigo para ele. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, se o mar tivesse calmo, alteraria alguma coisa? Ele conseguiria andar sobre as águas? Então, não são as circunstâncias que vão nos atrapalhar, se nós estivermos olhando para Jesus. Se nós estivermos olhando para Jesus, o mar pode estar calmo, eu posso vencer o impossível. Por isso tem situações que não são situações difíceis, mas se nós olharmos para Jesus, a gente vai tendo vitória. Tem área na nossa vida que nós não estamos nesse barco de situações, de mar revolto, de vento batendo. Por isso você vê respostas, você teve resposta já esse ano, nesses meses que já estão se passando, já vão para o segundo mês para fechar, né?
E aí você viu respostas de Deus que não estão à vida. Você fala assim, não, pastor, eu não vi, eu não estava nesse barco, não era tão sufocante, eu não estava no sufoco, mas o Senhor te viu na hora que você pediu ajuda, na hora que você clamou a Ele, e o impossível aconteceu, porque não depende se o mar está calmo, se o mar está agitado, depende em quem você está confiando, em quem você está olhando. E se ele estivesse olhando, continuando olhando para Jesus, é isso que eu quero que você aprenda nesse ponto aqui. Para de achar que a solução que Jesus vai te dar só quando o mar estiver revolto. Não, Senhor, não depende de mar revolto para agir na sua vida. Ele te ama. E hoje eu falei muito essa palavra, eu quero que você fale agora à noite. Fala para o teu irmão, Ele te ama. Jesus te ama, meu amado. Então não depende. Então tem coisas que estão simples aí que eu vou resolver essa semana, essa segunda que já vai entrar, essa terça, essa quarta, até sexta-feira, semana comercial, para alguns entram no sábado também, que elas estão, a nosso ver, são simples, mas que a gente precisa da ajuda do Senhor, que a gente precisa clamar ao Senhor. Não espera estar só em dificuldade, no sufoco, porque Ele vai vir te ajudar. Ele é o Deus da provisão. Ele não está lá no céu, Ele está aqui com você, está aí do seu lado, está dentro de você, amém? Ele está vendo tudo que está acontecendo. Mas comece a viver uma realidade de um Deus presente para você começar a viver aquilo que é impossibilidade, começar a viver as possibilidades em Deus e começar a testemunhar, porque o seu testemunho glorifica o nome do Senhor. O Senhor quer que você todo dia tenha uma experiência com Ele, todo dia. Pode ser até uma panela que estava lá, você estava fritando um ovo e de repente tu esbarrou, né? Pode ser que aconteceu alguma coisa com alguém aqui essa semana, né? Às vezes está lá fritando ovinho, vai esbarrar o óleo. Às vezes as pessoas deixam a frigideira no fogão. O ensinamento aqui, pastor também é cultura. Você não pode fritar uma frigideira e deixar o cabo para fora, né? Porque é um risco de você esbarrar, você bater assim. Não, não vi não. Pô, não vi não, o óleo já veio. Amor, tu viu aquilo? Não vi não. Pá! Quando vê o óleo, aí pronto. Já queimou, tem que ir para o hospital. E às vezes uma situação tão simples dessa, o Senhor te livra. Eu contei hoje de manhã o livramento que a nossa irmã Ana Arjona recebeu. Ela estava na sua casa, teve uma chuva essas semanas, e isso moveu aqui na Tijuca, em outros bairros também, e o vento bateu muito forte. Ela mora na usina, e ali tem muitas árvores onde ela mora, e um dos galhos caíram. Mas só que antes desse galho cair, o Senhor teve misericórdia da Ana e da Sarinha. Ela estava nessa cozinha externa, ela tem uma cozinha externa na área dela, da sua casa. E quando ela estava ali, ela sentiu, algo falou ao coração dela, ela sentiu, pegou a Sara e saiu. Assim que ela saiu e entrou pelas portas, já dentro da outra parte, a árvore, a pedaço da árvore caiu no telhado, quebrou o telhado todo, para vocês verem, estragou o fogão dela. Tal foi a pancada de madeira que caiu. Mas o Senhor aguardou. Sabe o que é isso? Não precisa estar o mar agitando. Não precisa estar no sufoco. Se estiver no sufoco, se estiver no pior horário, se estiver na quarta vigília, saiba que Deus vai estar lá. Mas se estiver na primeira, Deus vai estar lá também. Deus não depende de estar na quarta vigília para agir. Ele só está mostrando nessa palavra que no momento mais difícil que Ele dá comandos e que você está vivendo a sua vida e às vezes vem um vento contrário e você faz um esforço para sair dele, o Senhor está vendo o seu esforço e diz, Ele não está conseguindo sozinho, vou ajudá-lo. Você não vai ver ali, em nenhum instante, creio eu, porque a palavra não diz que Pedro, né, não foi escrito, olha, Pedro e os discípulos começaram a clamar, Jesus! Onde está, Jesus? Você não vê isso. Eles se esforçaram. Eram homens que tinham costume, alguns tinham costume de mar, sabiam o que era remar, tinham braços para isso, porque para remar tem que ter braço, irmão. Não é qualquer um que rema, não. Se você quiser saber, vai lá para a Lagoa Rodrigues de Freitas remar. Vê se você consegue dar uma remada lá. É difícil, tem que ter braços. Eles tinham costumes, mas eles começaram a ver as dificuldades. Então, na dificuldade, o Senhor te ajuda. Alessandra, levanta a mão aí, levanta. Alessandra. Nós temos uma experiência muito linda com o filho Samuel. Os irmãos lembram
que eu coloquei a igreja para orar, né? Uma enfermidade séria, né? Uma enfermidade séria, intestino, algo tremendo de dificuldade na vida desse jovem, mas ela começou, ela e o seu esposo, não podemos tirar ele também, né? O seu irmão, a família. Esse era o momento de densas trevas. Para você saber que no momento de densas trevas, assim como uma frigideira é um momento simples, mas que Deus nos livra de um telhado que vai cair, mas também Deus, Ele sabe o momento do nosso choro, o momento que agora não é mais uma frigideira, apenas a gente viu um livramento e a gente diz, glória a Deus, nada aconteceu, nem esperava isso, mas algo que a gente sabe que está acontecendo, sabe que a situação é difícil, sabe que essa situação pode levar à morte. E essa família passou por isso, sabendo que um garoto de 20 e poucos anos, né, pode falar a idade dele, 25 anos, com sonhos, uma doença que foi acometido, que dores nos ossos, reclamando de dor o tempo todo, e mais ou menos nós nos conhecemos aí o quê? Já faz 5 meses, por aí, quando ela chegou na igreja e veio aqui clamar ao Senhor, porque quando você vem aqui, você não vem por causa de um homem, nós nos reunimos porque somos família de Deus, amém? Agora a gente não vem aqui por causa de um homem, a gente vem por causa de Jesus, porque sabe que Ele está olhando para a gente, mesmo quando a gente não consegue olhar para Ele, mesmo quando a gente tira os olhos dEle e olha para as circunstâncias, Ele não tira os olhos de você. Esse momento, às vezes, a nossa fé é abalada, porque nós estamos vendo, às vezes, a dor de um filho, a preocupação do filho, aí veio o Covid, aí veio essa situação que trouxe morte, um jovem que está sobre uma enfermidade pode trazer a morte, tanto é que no primeiro momento não se queria operar, a própria mãe não queria que ele operasse, porque sabia que se ele operasse, ele poderia morrer, porque os hospitais estavam todos contaminados na época, e ela pedindo misericórdia a Deus para sustentar a vida do seu filho, e ela chegou aqui, e nós soubemos o problema, começamos a orar, colocamos a igreja para orar, falamos na live, né? Porque eu acredito que na comunhão, Deus ordena a bênção, né? É o nome do Senhor que tem que ser glorificado, então a gente passa, vamos orar, nós estamos ali ajudando, ficamos sim, claro, como uma responsabilidade primária ali, ajudando ele, dando uma palavra, telefonando sempre para ele, dizendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. E tem a hora que eles choravam, tinha a hora que tinha que chorar mesmo, mas sabe, eu vejo o grande poder de Deus, Deus foi sustentando ele cada mês, ele virou esse ano, e aí foi esperando para chegar o dia da operação. Eu lembro que ele falava com ele e falava, pastor, eu estou preocupado. Eu falei, fica despreocupado, Deus está no controle. Deus está olhando para você. Você vai ter os seus sonhos realizados em Deus. Porque Ele está lá no céu, mas Ele também está perto do barquinho. Ele está lá no céu, Ele estava lá no monte, mas eu estou também aqui. Eu estou vendo, porque você pensa que escuridão, densas trevas atrapalham a luz? Quando Jesus chega, as trevas têm que dissipar. Olha para lá, tem que dissipar. Porque a luz chegou. É um poder que chega. Quando Jesus chega, o mal tem que sair, a enfermidade vai ter que sair. Porque se Ele chegou, Ele é Senhor de todas as coisas. E a gente viu, Ele se operou. A operação foi uma bênção. Ele tirou um pedaço do intestino, não foi? Tirou um pedaço de intestino, normalmente tem que botar uma bolsa, não é isso? Ele não precisou botar bolsa nenhuma. Saiu sem a bolsa, sentiu um pouco de dor de cabeça, sentiu muita dor de cabeça, porque soubemos que era questão de outras questões, não era da doença. Mas ele está, né, na sua casa, se recuperando cada dia. E nós vamos ver esse jovem aí correndo, jogando bola, brincando, trabalhando, rindo com a família, porque o Senhor, Ele contempla as nossas necessidades. Não importa o nível, se o mar está revolto, é isso que eu quero que você pegue dessa palavra. Esse texto você conhece, essa história você conhece. O que eu quero que você pegue dessa história, que para Jesus não importa se o mar está revolto ou se está calmo. Ele quer que você olhe para Ele, porque Ele não para de olhar para você. Jesus não tosqueneja. A palavra de Deus diz que Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não tosqueneja.
Ele não faz assim, estou cansado. A gente faz. Quando a gente está cansado, não tem olho que fica aberto, não é verdade? A pior coisa é você estar escutando a palavra e estar cansado agora. Se você estiver cansado, não tem jeito, meu irmão. Você vai tentar me ver, aí você vai fazer força, vai abrir o olho, vai fazer força, daqui a pouco vai fazer assim. Aí você pensa que o olho está aberto. Aí você diz, cara, dormi. Porque quando ele quer fechar, os olhos fecham. Mas Jesus não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel, amém? Ele está aqui, ele quer que você entenda isso. Então, coloque diante do Senhor, seja uma situação simples, seja uma situação difícil. Mas se você não conseguir perceber isso, ele já percebeu, ele já viu. Ele já viu a tua situação. E ele virá o seu socorro hoje, amém? Toma posse disso, em nome de Jesus. E o segundo ponto, só 2 pontos que eu vou colocar hoje, que às vezes nós não estamos, numa situação dessa com o discípulo, mas às vezes a gente chega na casa de Deus e fala, pastor, nem discípulo eu sou, ainda não conheci Jesus, eu não conheci Jesus ainda, mas olha esse fato que está aqui, nós vamos lá em João 9. É só esse segundo ponto e nós já vamos concluir. Vou ler uma porção da palavra para poder explicar e nós depois orarmos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Preste atenção aqui. O Senhor vai fazer um milagre na vida. Não vamos ler, porque a gente ganha tempo com isso. O Senhor vai fazer um milagre na vida desse homem. Pensavam que ele tinha um problema por causa de pecados. Eu disse, não. Essa motivação tem a razão da glória de Deus na vida dele. E a palavra de Deus diz que o Senhor pega esse homem, pega a lama, passa nos olhos dele. Eu quero só pegar o versículo para vocês saberem, Vocês estão vendo o detalhe, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha esse detalhe. Esse homem não é um discípulo. É um homem que está ali, vivendo a sua vida e que tem uma dificuldade, como todos nós temos. De repente você chegou aqui, ainda não conhece Jesus como nós conhecemos. Você conhece Jesus, mas conhece Jesus do ouvir falar. Mas você precisa conhecer Jesus do amor dele por você. O amor que ele quer te salvar, te libertar. E há motivações, e às vezes há meios que Deus vai fazer para que você chegue a ele. A palavra de Deus diz que esse homem está ali, as pessoas pensavam que é pecado. Não, é motivo, é para que a honra, a glória de Deus seja manifesta na vida dele. O Senhor pega a terra, cospe, faz uma lama e coloca nos olhos dele. E diz, vai lá no tanque. Aí você diz, por que ele não curou como todos os outros? Por que Jesus não deu uma palavra, que a palavra de Deus, nós acabamos de ler anterior a esse texto, que Jesus, ele deu poder, autoridade aos discípulos e enviou. E os próprios discípulos, ao orar, ficavam admirados e voltaram e relataram os acontecimentos, mas também o acontecimento lá, que teve de Herodes, o texto, outros falam sobre isso, mas também os feitos de Deus, o feito de que Jesus, do comando de Jesus na vida deles. Por que Jesus não fez? Sabe por quê? Porque, creio eu, isso é um pensamento meu, que há situações que Deus vai te trazer para você conhecer o Messias, conhecer o próprio Senhor Jesus. Aquele homem era um cego de nascença. Se o Senhor dissesse assim para ele, vai lá no tanque, lá é o enviado, você vai lá e você lava o seu rosto. Não, o Senhor tinha que dar uma motivação, algo que ele pudesse sair dali e fazer para poder conhecer, para poder se lavar o rosto desse tanque. Esse tanque significa enviado, e Jesus é o enviado de Cristo. Jesus é o enviado, Cristo. Preste atenção nesse detalhe. Ele recebe essa lama no rosto e se incomoda. Você imagina, mesmo cego, aquela lama, e ele se levanta, mesmo tateando, não se diz se ele foi
ajudado, de repente ele conhecia aquele trajeto, mas ele foi lá, e ao tocar naquelas águas, lavar o seu rosto, ele volta vendo. Sabe o que eu entendo? Você de repente veio hoje aqui por um convite. De repente você veio porque um amigo falou, vamos lá na igreja. Isso só foi a motivação que Deus te deu. O que Ele quer que você conheça é Ele. Porque quando você conhecer, os seus olhos serão abertos. E você verá que há salvação através só de Jesus Cristo. Aquele homem foi curado e ficou tão feliz que ele começou a testemunhar sobre isso. E as pessoas começaram a querer saber quem havia feito isso. E aí as pessoas chegaram ao ponto de dizer que esse homem que fez isso deve ser um pecador. Ele disse, se pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Irmãos, amado, você que está aqui também pela primeira vez, e eu vou fechar a conclusão aqui, porque eu creio que em breves palavras o Espírito Santo também trabalha. Mas esses detalhes, eu peço agora ao Espírito Santo que ministre ao seu coração. O que eu falei nessa noite, a primeira coisa, é o Senhor cuidando da gente em situações de densas trevas, quer dizer, situações de grandes riscos para nós. Situações que às vezes você está ali, num estresse, às vezes a situação financeira, as suas vendas, os seus negócios. Hoje eu estava conversando com um jovem da nossa igreja e disse, pastor, o negócio está complicado no meu trabalho. Eu tenho que falar para ele, porque nem todo mundo passa essa complicação. Ele diz, está complicado, sabe por quê? A gasolina está subindo muito. Então, eu sinto na hora que eu vou trabalhar. Eu sinto. Eu falei, então vamos orar. Aí você fala, mas o que tem a ver isso, pastor? A gasolina não vai descer, mas Deus pode mandar mais clientes. É aqui que a gente crê. O Senhor conhece a necessidade. Se o problema é esse, o Senhor manda mais clientes. Eu nunca esqueço, eu já tive comércio. Eu nunca esqueço quando eu estava no meu comércio aqui no Rio. E aí não estava entrando ninguém na loja. Eu levantei as mãos, fui para perto da porta e disse assim, Senhor, do norte, eu nem sabia onde era o norte, sinceramente. Eu não sabia onde estava o norte, ali na Praça da Bandeira. Eu falei, Senhor, do norte, do sul, aí eu sabia que o sul é atrás do norte, né? Aí é fácil. Depois que você encontra o norte, o sul, o leste e o oeste fica fácil. Eu falei, Senhor, do norte, do sul, do leste, do oeste, manda cliente, Senhor. Eu preciso vender. Irmãos, começou a chegar clientes. E eu consegui pagar minhas contas. Sabe por que você tem que crer? Não importa se o mar está revolto ou se não está. Você tem que crer que Deus está olhando para você. E você tem que levantar suas mãos e declarar a vitória. Isso é para nós. E para você que está pela primeira vez, você está dizendo, eu te trouxe aqui para você conhecer o meu amor. Eu te trouxe aqui para você saber que o cuidado que eu tenho por você é ainda maior do que você pensa. Porque o cuidado que eu quero te dar é uma garantia de eternidade comigo. Essa garantia ninguém pode lhe dar. Só Jesus Cristo. Porque o restante, você viu que é fácil? Porque se não existe o horário pior para Jesus, qualquer horário ele pode agir, então ele está dizendo, o mais difícil eu quero fazer por você. Para você, você não pode resolver isso, mas eu já resolvi na cruz do Calvário. É por esse motivo que eu te trouxe aqui nessa noite. Foi essa laminha nos olhos, para que você pudesse encontrar-se com Cristo Jesus, o enviado de Deus. Fique em pé que nós vamos orar. Os levitas podem vir. Nós vamos orar como nós temos o costume de orar por dois motivos aqui. Isso é de praxe nossa. Orarmos primeiramente por você que está aqui, entendeu o cuidado de Deus, o carinho de Deus. Nessa simples palavra, mas ela é poderosa, mesmo estando na sua simplicidade da história lida, não dos fatos ocorridos. Os fatos ocorridos não são simples. Os fatos ocorridos são sérios, eles são difíceis e são tremendos em poder de Deus. Mas a história em si lida parece ser muito simples. Mas a grande realidade é que o Senhor está mostrando o carinho que Ele quer cuidar de você. Porque Ele te ama. Ele não quer que você pense que está lá no céu, no seu trono de glória,
e deixando você viver sem cuidados. Deus não é assim. Deus cuida, Deus nos ama, mas Ele cuida da gente. E eu não sei que vigília da noite você está passando. De repente você está das 6 às 9, na primeira vigília. Pode ser que alguns estejam das 9 à meia-noite, segunda vigília. Outros já estão numa vigília mais complicada, meia-noite às 3. Mas pode até ser que alguém esteja aqui, passando a vigília mais obscura, mais difícil, das 3 às 6 da manhã. É onde você vê que na sua casa não está, você vê que por mais que você tenha orado, por mais que tenha clamado, há levantes, há luta, você é servo de Deus e você está nesse tempo da vigília. Mas só que Deus já olhou você, o Senhor já foi a tua direção. Nessa noite o Senhor te diz, eu já fui a direção de você. Agora você olha para mim, você vai andar sobre as águas. Mas pastor, o senhor percebeu, o senhor não falou. O senhor percebeu que Pedro depois ele quase afundou? Mas Jesus não deixou de tirar os olhos dele. Jesus era provisão, mas Jesus tornou-se presença na vida dele. Porque na hora que Jesus o pega, leva ele para o barco e vai com ele para dentro do barco. Agora Jesus é presença com ele. Jesus nunca nos abandona. Mesmo quando a gente pode até olhar mais as circunstâncias do que o olhar de Jesus sobre as nossas vidas, sabendo que há uma promessa nessa palavra: estarei convosco, se passar pelas águas, não se afogará, pelos rios, se você passar pelo fogo. Por mais que conheçamos a promessa, a gente tira por alguns instantes os nossos olhares da promessa e olhamos as circunstâncias, olhamos o problema financeiro, olhamos problemas na nossa família, olhamos os nossos sentimentos, olhamos para nós e vemos, mas está ventando. A gente sabe que está ventando. Pedro sabia que estava ventando. Ele não precisava olhar, ele sabia. Mas ele por causa da circunstância, ele olhou. Isso mostra, nada está à toa na Bíblia, mostra a nossa realidade, quem somos. Mostra que nós somos assim. Por mais confiarmos em Deus, vai ter uma hora que a gente balança com o vento. Mas Jesus não balança com vento nenhum, porque Ele é rocha fiel. E Ele estava olhando para Pedro. Ele segura Pedro. Ele podia dizer, ele disse, homem de pouca fé, mas ele não estava, ele estava levando Pedro um carão, batendo em Pedro. Não gosto mais de você, nada disso. Ele diz, homem de pouca fé, não deixa de olhar o que Jesus está falando. Não deixa de olhar para mim. Aprenda com isso hoje. E a gente aprende, tudo na Bíblia tem um ensinamento. Porque de repente você deixou de olhar para Jesus por um instante. Deixei de ser crente. Não, Jesus, você não deixou de ser servo, Pedro. Você ainda é um Pedrão. Eu tenho um propósito contigo, você nem sabes. Eu tenho um propósito contigo. Lá na frente nós vamos ver isso. Ele vai ser o pastor que o Senhor chamou. Mas, de repente, você pensa assim. Deixei de ser crente, agora não tem fé. O inimigo vai jogar algo. Viu? Eu estou aqui, mas eu não acredito muito. É melhor não. Nem porque. Não tem um porquê. Jesus te ama e não tirou os olhos de você. Jesus te ama. Ele vai te segurar nas mãos na hora que você perder a direção dele. Mas ele vai te segurar. E a palavra de Deus diz que ele pega Pedro e leva para o barco. Sabe o que eu vejo nisso? É que o Senhor diz, a presença continua. A minha presença vai continuar com você. E eu não te abandonarei. Eu gosto muito de Jesus por causa disso. Por isso, nesses dias eu falei, Senhor, eu quero fazer mais para ti. Por isso, nesses dias eu estava numa praça andando e falei com o Senhor, Senhor, dá tempo para fazer mais coisas para ti. Fiz muito pouco, porque tu é muito bom. Tu é muito legal. Tu se preocupa muito comigo. Tu preocupa muito com seus filhos. E quer nos ajudar o tempo todo. Esse é o Senhor que Ele quer que você conheça. Se você estiver passando alguma das áreas da vigília, e o Espírito Santo está falando no seu coração, pastor, mas olha, uma coisa aqui para eu poder terminar. Para de ficar se preocupando agora que o irmão vai pensar, irmão, nessa hora. Nós não podemos ser assim. Deus liberou uma palavra nessa noite para nós. Não foi uma palavra aqui de 1 hora, porque não precisa isso. Eu podia ter lido a palavra e orar, porque a palavra tem efeito, porque o efeito é do poder da palavra. Se Deus mandasse eu só ler a palavra e orar, eu ia fazer isso. Porque o poder é dele.
Mas não deixe passar, se o Espírito Santo falou, você está na primeira vigília, vem que eu vou te ajudar. Sabe o que significa? O mar não está revolto, mas você sente a pressão da primeira vigília. Está na segunda, está na terceira, não, eu estou na quarta, o negócio está difícil. Sai do seu lugar. Por que o Senhor está pedindo para sair do seu lugar? Porque eu te mostrei um texto, viu que um homem, um cego, não sairia do lugar se Deus não desse a ele uma motivação. Jesus teve que cuspir na terra, fazer lama, botar e incomodar ele, e essa incomodação fez ele ir ao enviado, ao tanque de Siloé. Então, o Senhor está colocando uma motivação para você dizer ao mundo espiritual, eu creio no Senhor, eu creio que Jesus está aqui, eu vou entrar no barco com ele e vou me sentir seguro. A palavra de Deus diz que depois que Jesus entrou no barco, eles chegaram em segurança do outro lado. E você vai ver a sua vitória, amém? Então, aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, nós vamos cantar essa música. E você vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que o Senhor traga uma resposta para nós.